Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante do mercado financeiro e no vídeo de hoje eu estou aqui no meu quintal. Quero mostrar aqui para vocês, ó, umas roupas penduradas aqui meio às árvores. Resolvi gravar este vídeo enquanto o vento bate aqui sobre o nosso rosto. Aproveitei para poder fazer essa contemplação, essa reflexão e ler um pouco da palavra. E ler para vocês no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, aonde descreve a brevidade da vida e faz um alerta para que enquanto nós formos jovens, nós não desperdiçarmos o nosso tempo procurando coisas vãs, ou seja, coisas superficiais da vida, e sim dedicar esse tempo buscando ao Senhor, buscando a Deus. Por que eu estou falando isso? No dia de ontem eu concluí um curso de capelania. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando meu quadro, da importância de vocês escreverem em um papel, em um caderno, em um quadro, os objetivos de vocês para o ano em que vai entrar, né? Então, esse ano eu escrevi bastante coisas, objetivos que eu gostaria de ter alcançado e alcancei vários deles. Não alcancei todos, mas eu entendo que muitos deles são conquistados no longo prazo, ok? Isso me faz parar para refletir e ter um pouco mais de calma. Só que esse curso de capelania eu já tinha ele em mente há algum tempo, só que foi através de uma publicação de um influenciador cristão, faz parte da minha comunidade, que ele postou uma foto evangelizando, e isso me motivou a começar a estudar acerca de capelania. Para quem não sabe, o capelão ele é um líder espiritual, ou seja, é uma pessoa que ela é preparada para aconselhar as outras pessoas, fazer orações, ouvir principalmente as outras pessoas e passar conselhos acerca do mundo espiritual e também acerca da vida, e de alguma forma oferecer, digamos, conforto para as pessoas através do ouvir, através da fala, através de alguma intervenção ali. Mas o principal propósito do capelão é ser uma figura espiritual, de tal maneira que o trabalho do capelão ele pode ser feito em vários lugares, tanto nos presídios, tanto em algumas penitenciárias, na sua grande maioria, em escolas, no meio empresarial, no meio de uma comunidade em si. Tem várias funções para o capelão. Nos hospitais também, em creches, orfanato, tem várias funções para o capelão. E uma coisa que me fez muito claro é que eu estudo bastante acerca de diversos assuntos. Eu gosto de estudar acerca de diversos assuntos, principalmente acerca de finanças, e quero começar a estudar outras ciências também. Mas uma coisa é fato, às vezes as pessoas perguntam qual que é o propósito de Deus ou qual que é o chamado de Deus para a minha vida. Só que ao falar da minha experiência, eu vejo que por mais que eu vá estudando várias outras coisas, mas o meu coração ele sempre ferve para procurar algum conhecimento ou alguma capacitação nessa área espiritual, de preparação para exercer o chamado de evangelista. É algo que está intrínseco em mim. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou estudando o curso de finanças, eu passo ali, digamos, 1 hora estudando e vendo aquela aula e aplicando. Só que de repente eu me vejo, depois dessa aula, em um vídeo ou um documentário falando acerca do poder da oração, falando acerca de pessoas no meio do sertão, de relatos de cristãos desconhecidos que estão vivendo o chamado do Senhor. E de repente, quando eu me vejo, eu estou mais de 1 hora, ou seja, já passou a quantidade de 2, 3 aulas, e eu estou nesses vídeos
literalmente em prantos, com o meu coração fervendo, e isso já acende uma chama em mim, e é como se fosse que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo fala dentro de mim: olha, você tem que se preparar, porque, digamos, uma hora você vai exercer um chamado que Deus tem para você. Então é como se fosse que eu sou empurrado o tempo inteiro. Não adianta, eu estudo de tudo, gosto muito demais, e sei que uma hora esse conhecimento ele vai impactar a vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo que eu estou estudando acerca de várias outras coisas, eu estou vendo que o chamado de Deus na minha vida, ele vai me guiando para mim sempre estar buscando conhecimento na palavra, sempre buscando saber um pouco mais acerca desse meu ministério, no quesito de cumprir o chamado de Deus, que é anunciar a mensagem do Evangelho. Ok? Então, se você chegou nesse meu vídeo aqui, a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Eu documento aqui minha jornada de um jovem investidor, e não se trata simplesmente de dinheiro esse canal. Um jovem investidor, um investidor que preza pelo conhecimento, tanto das Sagradas Escrituras, quanto dos demais conhecimentos disponíveis que tem por aí, e documenta a minha jornada de crescimento e desenvolvimento espiritual e material. Aqui trago reflexões que podem ajudar as pessoas que estão precisando de uma elucidação. E tudo isso é uma espécie de um diário. Eu mostro aqui os passos de onde eu saí e aonde Deus está me levando. Entende? Então, convido você para refletir comigo na leitura de hoje a importância de nós investirmos ou nos gastarmos nos dedicando a aprender mais sobre o Deus cristão. Então abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do versículo 1, o título diz A Velhice. E a leitura começa assim, abre aspas: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude ou da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e o tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa. Esses versículos até aqui está trazendo um alerta para nós, que nós devemos lembrar de investir o nosso tempo em buscar a conhecer o Deus cristão. E é importante nós fazermos isso na juventude, porque a juventude é onde está todo o nosso vigor, a nossa força. Todo o nosso desejo, toda a nossa vitalidade está na juventude. Então, se nós investirmos o nosso tempo servindo ao Senhor na juventude, nós conseguimos aprender mais sobre como que funciona esse mundo, sobre o que de fato é um investimento seguro. Investir no mundo espiritual é um investimento seguro, ok? É um investimento seguro. Tem consequências? Tem consequências. Mas quando você investe principalmente o seu tempo, que é o maior ativo que você tem na face da terra, quando você investe tempo para Deus, quando você doa tempo para Deus, aliás, o tempo que você tem é Ele que te deu, mas mesmo assim, quando você gasta o seu tempo devolvendo para Deus, você está plantando na eternidade. E quando Ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que a velhice venha chegando. E quando a velhice chegar, você vai perdendo o paladar da vida, porque a morte já está se aproximando. E aqui ele vai dando a descrição. E quando ele fala de guardas da casa, ele está falando dos braços. E aqui ele vai dando a descrição de que no dia em que tremer os guardas da casa, ou seja, os teus braços, e se curvarem os homens outroras fortes, ou seja, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, ou seja, simplesmente ele está se referindo aqui ao movimento que nós fazemos de já não ter mais aquela mobilidade de abrir a boca.
Os nossos olhos vão enfraquecendo a nossa visão e ela vai embaçando. Então nós vamos chegando à tenra idade. E aí ele fala: e antes que os teus lábios, que são as portas das ruas, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantarem no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Ou seja, ele está dizendo, antes que você perca as suas forças, antes que os teus ouvidos cessem de ouvir, antes que os teus lábios eles parem de abrir, antes que os teus braços percam toda a coordenação e você vá à casa eterna, ou seja, antes que você morra, na sua juventude, invista o seu tempo servindo ao Senhor. Lembre-se do teu Criador. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui possa estar distante de Deus. Eu gostaria de falar para você que nunca é tarde para voltar para o caminho do Senhor. Existe uma mentira que as pessoas falam por aí, dizendo que a coisa mais importante na sua vida é você ser feliz, é você ter a sua carreira. O que importa é ser feliz, o que importa é o dinheiro. Não, isso é furada. Isso são ensinamentos diabólicos, satânicos, porque é engano, velho, é mentira. Dinheiro é o quê? Um meio de troca, acabou. As pessoas acham que felicidade é aquilo que elas estão sentindo no momento. Isso é excesso de dopamina. São sentimentos que você, estudando inteligência emocional, você consegue mapear, psicologia, você consegue mapear tudo isso aí, meu irmão. E entender como é que funciona. Neurociência também, você entende como isso funciona e como isso pode ser benéfico, mas também pode ser maléfico, se você não souber controlar ou viver achando que felicidade é aquilo que você sente. Entende? E que hoje em dia já existem diversos estudos que mostram que o ser humano ele precisa de sofrimento, pois é só no sofrimento em que nós crescemos e se desenvolvemos. O sofrimento ele é uma ferramenta de aprendizado. Nós crescemos o quê? Na dor. A partir do momento que nós nascemos, nós choramos. Nós sentimos o peso da existência. Entende? Então, enquanto tiver fôlego de vida em você, há esperança. O jovem ele acha que ele nunca vai ficar velho. Nós jovens tendemos a isso. Só que a nossa juventude ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Até os nossos 30 anos, nós temos uma vitalidade absurda. Depois dos 30 vai decaindo. E principalmente hoje com as comidas que nós comemos. Ok? Você acaba de comer arroz e feijão, macarrão, você já está com sono. Ao invés de você comer carne. E cada vez mais também, já fica outro link aqui para nós estudarmos a respeito, acerca de uma alimentação saudável que eu falei em vídeos passados também, e principalmente comer carne. Carne, porque tem o que? Proteína. Independente da sua classe social. Enquanto você respirar, tem chance para você. Nas Sagradas Escrituras nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Você precisa reconhecer que você erra, que você é pecador e que você carece da glória de Deus, assim como eu careço. E a partir disso, lendo a palavra todos os dias, ou sempre que você puder, meditando nela, tentando colocar em prática tudo que ela nos fala, nós vamos sendo limpos a cada dia. E principalmente para você que é jovem, trabalhe o seu pilar espiritual. Talvez no ambiente qual você está, as pessoas não ligam muito para a religião, acham que é perca de tempo. Eu sempre trago aqui contraponto na questão lógica, trazendo os estudos científicos, porque essa nossa geração carece muito dessas informações. Mas é fato, o ser humano ele foi feito para adorar. Se ele não adora o Deus Criador, ele adora a si mesmo, ele adora a um pedaço de madeira, ele adora ao dinheiro, ele adora a qualquer outra coisa, ele adora o próprio Satanás. Entendeu?
O ser humano ele foi feito para adorar, ele tem essa necessidade. Até mesmo pessoas que dizem que são ateias, eu não acredito em nada, tal. Até mesmo essas pessoas. As pessoas que não acreditam em Deus, elas adoram algo. Seja o dinheiro, seja elas mesmas. Então, não existe em cima do muro. Ou você serve ao pai de cima, ou você serve ao pai da mentira que está embaixo. Nunca é tarde para se arrepender, independente do que você fez. Jesus, ele perdoa. Jesus, ele perdoa. O homem tem dificuldade de perdoar, mas Jesus perdoa. Ok? Jesus perdoa. E uma das coisas que está me ficando muito claro para mim é que as pessoas falam, qual que é o meu propósito? Você descobre o seu propósito no decorrer da vida. Igual eu falei no início desse vídeo. Todos os dias eu estou começando a descobrir o que Deus quer de mim. E aí, à medida com que eu vou me aprofundando, estudando acerca de assuntos que eu acho que às vezes não tem nada a ver com o mundo espiritual, ou seja, digamos, finanças. Claro que vai impactar na forma como você também vive, é um fato isso, comportamento da sociedade. Mas, de repente você está estudando isso aqui, mas você sabe que esse conhecimento será uma ferramenta em um campo missionário. Será uma ferramenta que Deus pode utilizar da sua vida, do conhecimento que Ele mesmo está te dando para impactar a vida de alguém que você cruzar na rua, que você cruzar no ambiente do trabalho, da empresa com a qual você trabalha, entende? Então, o cristão ele não anda à toa. E por o cristão não andar à toa, não é à toa que você está aqui nesse vídeo. Então, portanto, deixa o like, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade, que será sempre um prazer, uma honra estar junto com todos os senhores. E sugestões de tema também sempre é bem-vindo, ok? E mais uma vez, nessa tarde de domingo, eu sou muito grato. Fui pro culto hoje, culto chique, abençoado, uma simplicidade. Logo mais eu vou comentar acerca de um documentário que eu assisti, falando acerca da Igreja de Cristo e de pessoas invisíveis espalhadas pelo Brasil afora, que fazem um trabalho sensacional. E quando nós assistimos isso, cara, eu assisti isso aí, eu chorei demais, meu. Me veio até vontade de expressar, igual um pentecostal, né? O pentecostal, ele gosta de falar em línguas, de chorar, de orar, muito expressivo, né? Então, isso é algo muito maravilhoso. E assistindo esse documentário no dia de ontem, fui num culto hoje, foi totalmente diferente. Abriu minha visão para o culto em si. Esses dias assisti uma live de um professor meu, o professor Cleber Paixão, e ele falou que nós temos que ser adorador. O teólogo, ele é adorador. O cristão, ele é adorador. Então nós temos que saber adorar. Quando nós vamos no culto, nós vamos para adorar. Se é para cantar, nós vamos cantar de alma. Se é para fazer uma oração, nós vamos orar de coração. Se é para contar um testemunho, nós vamos contar um testemunho de coração, com todo fervor, com toda alegria. Se é para pregar, com aquela reverência e com máxima alegria, para poder transmitir a boa nova. E nessa tarde de domingo, em meio aqui, os pássaros cantando, estamos aqui bem tranquilos, sossegados. Estamos aqui lendo, né? Bem tranquilinho. Olha que bênção. Olha que glória. Meu Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto, Vazos.